Olá, amigo, olá, amiga, seja muito bem-vindo a mais um programa Encontro com a Vida e o nosso quadro Momento da Saúde. Esse momento é quando a gente para cuidar bem do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Deus deseja habitar em nós num templo saudável. Por isso a gente deve cuidar sempre desse templo. A gente sempre fala aqui, né, que saúde é religião na essência e nós precisamos cuidar bem de nosso corpo. E para nos ajudar, estamos recebendo essa semana aqui a doutora Clícia Pacheco, que hoje se despede, né? Sexta-feira a gente fecha um ciclo. Obrigado, viu, doutora, por ter estado conosco a semana toda. E o convite para voltar já fica, se você puder nos atender. Vai poder nos atender? Com certeza. Você vai voltar? Volto. Então tá bom, tem que registrar o compromisso, né? Que bom, obrigado. Viu, a doutora Clícia esteve conosco a semana inteira. Ela que é formada pela Universidade Estadual do Amazonas, tem uma pós-graduação em estilo de vida e vegetarianismo pelo NASP e uma gestão de saúde e inovações pela PUC do Rio Grande do Sul. Atualmente, ela atua aqui como clínica médica e coordenadora médica do pronto atendimento do Hospital Adventista de Manaus. E hoje vai falar para nós um pouquinho sobre saúde mental. Qual a importância de abordar esse tema de saúde mental, especialmente na clínica médica? Eu vou fazer alguns questionamentos que provavelmente nós vamos responder afirmativamente para eles. Ok. A gente se sente, com que frequência você se sente muito ansioso, preocupado? Isso causa uma insônia, isso causa um coração acelerado ou muitas vezes está irritado demais? Acho que a gente responde afirmativamente para boa parte deles. Muitas vezes, né? Muitas vezes. Isso já é um sinal de doença, de uma doença mental. E a gente destaca que é a ansiedade, são sintomas de ansiedade. Mas com que frequência a gente convive com esses sintomas? Se esses sintomas estão muito frequentes na nossa rotina, isso pode caracterizar, sim, uma doença, um alerta para que a gente procure ajuda. E isso a gente consegue identificar durante uma consulta, onde o paciente me queixa alguns desses sintomas, e aí a gente vai aprofundando, até questionando se ele tem algum outro sintoma, por exemplo, se ele tem dificuldade para dormir, e aí a gente vai criando o caminho para pensar em uma dessas doenças. Então a gente percebe que é uma coisa bem comum, né? Sim. Essa ansiedade, preocupações, todos nós vivemos essas fases, né? Preocupantes. E sinais e sintomas? Você falou sobre depressão e ansiedade, quais são os sinais mais comuns? Depende, alguns sintomas se assemelham entre as duas doenças e outros são específicos de cada uma. Por exemplo, na ansiedade, eu tenho uma preocupação exagerada em relação a algumas coisas, né? Tenho uma tendência a me isolar em alguns casos, tenho sintomas físicos, que é o coração muito acelerado, muitos pacientes até procuram pronto atendimento com essas queixas e quando a gente vai avaliar, descarta qualquer origem do coração para aquele sintoma que o paciente está apresentando. Temos ainda dificuldade de concentração, dificuldade de lembrar de algumas coisas. Quando a gente pensa na depressão, é aquele paciente que tem uma tendência ali a estar mais retraído, é uma tristeza, é uma dificuldade de muitas vezes também se concentrar e de dar os próximos passos e os caminhos da vida, né? Então, Da sua parece que o diagnóstico é bem parecido, então, né? São parecidos, mas assim, tem coisas que diferenciam, que é você tá mais quietinho, pensando numa depressão, mais triste, e tá um pouquinho mais agitado ali quando a gente pensa numa ansiedade ou mais preocupado. Parece que a ansiedade caracteriza por tentar antecipar o futuro e a depressão por não sair do passado, né? Algo nesse sentido. Interessante, né? Bom, os sinais você falou pra gente. E quais são hoje as opções de tratamento e suporte que nós temos disponíveis para esses transtornos mentais? Uma vez que a gente identifica isso no paciente, a gente tem os profissionais voltados para isso, né? A gente tem o psicólogo para fazer um acompanhamento, uma terapia. A gente tem um colega psiquiatra quando precisa de uma combinação do tratamento não farmacológico, que é a terapia, com o tratamento farmacológico, a necessidade da medicação. E ainda, claro, os nossos hábitos, a forma como a gente vive na nossa rotina, né? No nosso trabalho, se a gente pratica atividade física, se a gente tem uma boa alimentação, se a gente tem momentos de qualidade para descansar. E eu destaco aí a importância da avaliação com o médico clínico. Por quê?
Existem algumas doenças que podem deixar a gente mais acelerados e doenças que podem deixar a gente mais ali quietinho. Algumas alterações hormonais ou algumas alterações de vitaminas que são importantes de serem verificadas nesse momento. Ok. Obrigado, doutora Clícia, pelas orientações. Olha, a gente agradece a semana toda, você se dispôs a estar conosco. Esperamos vê-la em outro momento, como você mesmo prometeu, que vai voltar, né? Vou voltar. E a gente vai agora agradecê-la por esse momento especial que a gente passou essa semana. Que Deus continue abençoando o seu trabalho, tá bem? Obrigada.